Esse é o guia completo sobre LEDs RGB endereçáveis. Se você está buscando desenvolver projetos com LEDs RGB endereçáveis, esse aqui é o primeiro vídeo que você tem que assistir, porque esse é um compilado de tudo que você precisa saber para começar a desenvolver projetos com esse tipo de LED. Olá, eu sou a Júlia, eu sou engenheira de computação, trabalho com desenvolvimento de hardware já há 6 anos. Aqui é onde eu compartilho as minhas experiências envolvendo eletrônica e tecnologia. Também faço videoaulas assim como essa daqui para vocês. Mostro sobre o meu processo de desenvolvimento de hardware, mostro o meu dia a dia de trabalho, o processo de montagem. Eu sou dona de uma marca de acessórios criativos e tecnológicos e sempre que eu posso eu venho aqui compartilhar com vocês alguma técnica que eu estou utilizando. Esse ano a gente ainda vai ter um quadro especial aqui no canal, porque eu vou fazer uma viagem durante 2 meses e meio, onde eu vou passar por Canadá, China, Japão e Estados Unidos. E eu vou conseguir compartilhar com vocês o meu dia a dia nessa aventura e também mostrar muitas tecnologias que eu vou encontrar pelo caminho. Então já se inscreve aqui nesse canal e me siga nas outras redes sociais também para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. LEDs RGB endereçáveis sempre foram minha grande paixão desde que eu comecei a fazer vários projetos eletrônicos. Eu sempre tento adicionar esse tipo de LED nos meus projetos porque eles são fáceis de utilizar, não são muito caros e também eu consigo efeitos muito incríveis com esse tipo de LED. Dá pra gente fazer muita coisa além de só iluminar e trocar cores. Recentemente eu tô me aventurando em embarcar esse tipo de LED em um projeto e tá sendo uma experiência bem desafiadora, já que eu tô tentando desenvolver uma matriz de pixel utilizando esse LED para fazer um mini display. Vai ter vídeo aqui ainda no canal mostrando a finalização desse hardware junto com vocês. Eu vou gravar todo o processo de desenvolvimento e eu venho com um vlog de desenvolvimento aqui para vocês logo. Esse inclusive é um dos projetos que eu vou levar para viagem, porque eu pretendo pegar este projeto fabricado na China. Então eu estou fazendo o projeto agora, vou mandar fabricar quando eu sair de viagem, mais ou menos o tempo de eu chegar na China para pegar direto na fábrica. Então temos muitas aventuras ainda para viver com alguns projetos com LEDs aqui. Uma das perguntas que vocês mais me fazem quando eu mostro esse tipo de projeto é qual que é o software de desenvolvimento que eu utilizo. E por aqui eu estou utilizando o Altium Develop, que também está patrocinando o vídeo de hoje. O Altium Develop é a união entre o Altium Designer e o Altium 365 em um só pacote, onde você tem uma ferramenta de desenvolvimento de hardware profissional junto com o versionamento desse projeto em nuvem e também o compartilhamento online com a sua equipe de trabalho. E toda a sua equipe de trabalho consegue contribuir com esse desenvolvimento, adicionando notas de correção e observações. Todos conseguem observar o momento atual de desenvolvimento do projeto, tornando esse desenvolvimento verdadeiramente colaborativo. Se você quer utilizar o Altium Develop também, eu gostaria de testar essa ferramenta, eu estou deixando um link aqui na descrição desse vídeo com 30 dias gratuitos para você utilizar e explorar essa ferramenta. Agora vamos dar uma olhadinha nos LEDs RGB endereçáveis, porque eles têm algumas diferenças do LED RGB normal. E isso é algo muito interessante, porque eu já vi muita gente às vezes confundir esses dois LEDs e não conseguir desenvolver o projeto que queria porque estava com o LED errado em mãos. Diferente dos LEDs RGBs convencionais, os LEDs RGB endereçáveis são LEDs que vão te permitir controlar cada LED individualmente. Tudo isso com apenas um pino de dados, e essa é uma das maiores vantagens. Para você começar a identificar esse tipo de LED e também encontrar o datasheet dele, pesquise por WS2812. Esse é o número do part number desse modelo de LED aqui. Por aqui eu já utilizei esse tipo de LED em vários projetos, tanto embarcado em placa de circuito impresso, quanto na fita de LED e até na matriz de LED, fazendo esse quadrinho pixel interativo super legal. Para entender certinho como que esse LED funciona, o melhor é a gente começar observando o pinout desse LED. Aqui a gente consegue ver que a alimentação ela vem do VCC e do GND. Convencionalmente a gente vai alimentar esse tipo de LED aqui com 5 volts. E nós temos um pino chamado DIN e um pino chamado DOUT. O DIN é o pino que vai receber os dados e o DOUT é o pino que vai passar os dados para o próximo LED. Então, se você tem uma fita de LEDs RGB endereçáveis, você vai colocar o pino DIN do primeiro LED conectado no pino de dados do seu microcontrolador e o pino DOUT desse primeiro LED vai entrar no DIN do próximo LED, que consequentemente vai ter o DOUT conectado no próximo DIN e assim por diante. Essa configuração você precisa prestar bastante atenção, principalmente se você estiver embarcando esse tipo de LED, porque você precisa garantir esse tipo de conexão. Mas se você estiver utilizando um anel de LED
uma matriz de LED ou uma fita de LED, a única coisa que você precisa se preocupar é em alimentar no VCC e no GND corretamente e conectar o pino DIN no pino de dados do seu microcontrolador. Fica muito mais fácil, principalmente se você compra uma matriz de LED como essa daqui ou a fita de LED que já vem com o conector. Assim, ó, já vai ter a marcação certinha aqui atrás, mostrando 5 volts, GND e Dout, e aqui, no caso, está com uma fitinha porque estava sensível essa conexão aqui, aqui você consegue ver os 5 volts, o GND e o DIN. Então, além de utilizar todos os LEDs que eu tenho aqui nessa matriz, eu consigo adicionar pelo Dout dessa matriz outra matriz aqui do lado e expandir ainda mais. Claro que não vai ser apenas essa conexão, você também vai ter que redimensionar a fonte de energia, mas isso a gente ainda vai falar nesse vídeo. Vamos entender agora como programar esse LED. Já adianto que não é muito complexo, porque a gente sempre tem auxílios de bibliotecas. Eu vou te mostrar aqui 4 bibliotecas que eu costumo utilizar nos meus projetos. Cada uma delas tem um caso específico e o motivo de eu usar cada uma delas muda também dependendo do projeto. O GitHub de todas essas bibliotecas vai estar linkado aqui na descrição desse vídeo com os links. E eu sempre vou te indicar também aonde que está o exemplo básico para que você possa replicar esse código no seu projeto também. Iniciando a apresentação de bibliotecas, então, vou começar pela minha favorita, WS2812FX, e pelo simples motivo de que com essa biblioteca aqui eu consigo trabalhar os meus LEDs de forma paralela dentro do meu código. Então, se eu tiver algum efeito de LED ali rodando, eu não preciso deixar ele preso, o meu código preso dentro desse loop para o efeito ficar rodando. Eu consigo setar o modo de operação e assim que eu dou um start, o que acontece é que ele fica de forma paralela, rodando o efeito que eu escolhi. Essa biblioteca também tem muitos efeitos já pré-programados, e se você quiser trocar a cor dos efeitos, também tem um exemplozinho aqui, tanto para você trocar a cor quanto setar um determinado segmento do LED para trabalhar de alguma forma que você precisa. Esse aqui é literalmente tudo que você vai precisar de código para trabalhar com essa biblioteca aqui, e sem dúvida ela é uma das mais fáceis que tem. Essa biblioteca, na verdade, ela é como se fosse uma evolução da Adafruit NeoPixel, que a gente já vai ver daqui a pouquinho também. WLED é a segunda biblioteca que eu quero mostrar aqui. Ela é tanto uma biblioteca quanto também um aplicativo praticamente pronto para você utilizar, né? Um programa pronto para você utilizar com seus LEDs. E o que ela faz é que você consegue utilizar, trocar os efeitos dos seus LEDs, trocar as cores dos seus LEDs, tanto pelo celular quanto pelo computador. Esse código ele já vem pré-pronto para você ou embarcar aí em um sistema que você quer, ou você pode utilizar ele puramente como ele foi feito, que é criação aqui desse aplicativo e a troca de cores e efeitos, tá? Ele vai utilizar a biblioteca que eu te mostrei anteriormente, então todos os efeitos que você encontra na biblioteca anterior você vai ter aqui. E o mais legal é que se você não souber programar uma linha de código, aqui também tem um tutorial completo de como você consegue utilizar ali o seu ESP32 ou o seu ESP8266 e via web você consegue gravar esse microcontrolador com esse código aqui e já fazer sua fita de LED estar na internet e você conectar tanto do seu celular quanto do seu computador. A Adafruit NeoPixel é uma das bibliotecas mais clássicas para trabalhar com LEDs RGB endereçáveis. Eu acho que é uma das mais antigas também. Tem um tutorial passo a passo aqui de como você vai instalar essa biblioteca no seu computador. Comparado a outra biblioteca, nós temos aqui um exemplo um pouquinho maior, mas de forma básica, assim, a gente vai fazer as mesmas coisas que a gente faria na biblioteca anterior. Então a gente vai ter aqui o pino, que a gente vai fazer a conexão, o número de LEDs, a gente vai declarar uma fita de LED, depois tem aqui algumas questõezinhas de setup que você precisa colocar. Dentro do seu código você vai basicamente utilizar o Pixel Clear para limpar os seus LEDs. Se você quiser pintar a sua fita de LED, você tem que ir uma por uma pintando. E quando você utiliza o comando pixel.show, os LEDs começam a operar todas as configurações que você colocou anteriormente. Por conta de fazer com que o nosso código tenha que ficar dentro de alguns fors para conseguir fazer esses efeitos de LED, é o que me faz desistir de usar essa biblioteca várias vezes. Mas ainda assim, se você quiser criar os seus próprios efeitos, ela ainda vai ser muito boa. Principalmente porque já existe a Adafruit NeoMatrix, que é a biblioteca que eu utilizei
para trabalhar com o quadrinho pixel. Com essa biblioteca aqui, você consegue colocar imagens no seu quadrinho pixel, porque ela já vai entender a sua fita de LED como realmente essa sequência em formato de matriz. Então, não necessariamente você precisa utilizar aquela matriz comprada, você pode utilizar uma fita de LED e soldar ela nessa sequência de matriz e utilizar essa biblioteca aqui para fazer um quadrinho pixel. Por último, agora a gente vai ver questões energéticas. Vamos entender como dimensionar uma fonte de energia para utilizar esse tipo de LED. Primeira coisa que você tem que notar já logo de início é que vão ser poucos os casos onde você vai estar utilizando esse LED no 100%. No 100%, ele realmente tem um consumo muito alto. Vou te mostrar como fazer essa avaliação energética em um projeto pronto. Ó, eu peguei aqui o projeto do quadrinho pixel. Basicamente aqui dentro a gente tem uma matriz de LEDs, que é exatamente igual a essa daqui. E a fonte para esse projeto aqui é uma fonte de 5 volts 2 amperes. Vou te mostrar na prática aqui, porque dependendo do efeito de LED que você está usando, dependendo da intensidade, da luminosidade que você vai configurar na sua programação, dependendo de quantos pixels você está ativando por vez, tudo isso vai interferir aqui no consumo, tá? Eu vou preparar aqui para o teste, mas já dá para ver que o quadrinho pixel ele anda meio gambiarra aqui atrás, né? Eu tô trabalhando em uma nova versão dele, uma nova versão do case. Em breve eu compartilho com vocês por aqui também. Multímetro em miliamperes. Ponteira também aqui em miliamperes. Para a gente fazer essa avaliação, eu vou fazer aqui a conexão do VCC que está aqui no meu microcontrolador até a conexão aqui do quadrinho pixel. Então, nesse momento aqui, ele vai oscilar um pouquinho, porque dá para ver aqui que também os efeitos do quadrinho também eles mudam um pouquinho. Mas vamos lá, 170 miliamperes. Lembrando que eu estou utilizando aqui os LEDs bem próximos de 50% do brilho máximo, tá? Então, mesmo se eu colocasse eles aqui no brilho máximo, eu ainda tenho até 2 amperes para utilizar, então eu ainda tenho bastante coisa para brincar aqui. Passei aqui uma outra imagem pro meu quadrinho pixel, agora eu pintei ele todo de branco pra gente ver como que vai ficar o consumo agora, se vai mudar alguma coisa. Olha só, já deu pra ver que mudou bastante, agora o consumo veio pra quase 500 miliamperes, tá vendo? Isso porque eu tô ligando todos os LEDs na cor branca. Caso você não tenha um multímetro, não tenha como fazer essa avaliação, o ideal é você testar na fonte e verificar o quanto tempo ele vai gastar a bateria ou se realmente os LEDs não vão ligar. Uma fonte como essa daqui, ó, 5 volts 2 amperes, deve dar para muita coisa. Então, em resumo, o ideal para você escolher uma fonte para esse tipo de LED é que a fonte tenha 5 volts e a corrente tenha, no mínimo, o consumo do seu circuito. O ideal é você sempre medir com o multímetro o consumo desse circuito, assim como que eu te mostrei fazendo na bancada. Caso você não tiver, você pode fazer um cálculozinho básico aí, supondo mais ou menos quanto de corrente que está consumindo cada um desses LEDs. Então é isso aí, eu espero que você utilize esse tipo de LED nos seus projetos. Se você vai aplicar ele em algum projeto específico e quiser contar sobre esse projeto aqui nos comentários, eu vou adorar conhecer o que você está fazendo aí com esse tipo de LED. Se você estiver desenvolvendo algum projeto, tiver alguma dúvida no processo, entra na nossa comunidade no Discord. Você pode tirar também suas dúvidas com a nossa comunidade por aqui, que é um espaço de pessoas que, assim como você, assim como eu, amam eletrônica, amam botar a mão na massa, amam o desenvolvimento de projetos. Se ficou mais alguma dúvida sobre esse modelo de LED aqui, pode escrever para mim aqui nos comentários e eu te vejo em um próximo vídeo. Tchau, tchau!